Olá, Opa, olá, tudo bem? Tá me tá aqui ouvindo bem? meu volume. Pronto, tudo certo. Prazer falar com você, viu? Maravilha. Prazer é todo meu, doutor. Prazer é todo meu. E vamos começar a falar um pouquinho, né? Primeiro, eu queria te agradecer imensamente a sua generosidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre o própolis, falar um pouco sobre os seus atendimentos e a gente poder trocar experiências e mostrar para o povo o quanto o própolis é importante, o quanto o própolis pode ajudar, não só pela aquela dorzinha de garganta que a maioria das pessoas Perfeito. acredita que o própolis pode ajudar, mas em toda essa vasta experiência que você tem em relação ao própolis. Então, primeiro eu quero Legal. te apresentar. Vamos lá, esse daqui que está comigo é o Dr. Michael Marques. Ele é médico da Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora. Ele é professor da pós-graduação de fitoterapia na USP, formado em nutrologia, formado em antroposofia, aurículo não, apicoterapeuta e pesquisador terapêutico de mel e própolis e proprietário do Instituto Olíbano de Medicina Personalizada, que é em Juiz de Fora, correto? E caiu, voltou? Vamos lá ver se. E aí, doutor, voltou? Eu acho que tivemos um probleminha aqui na conexão. Vamos ver aqui se vai voltar. Coisas que a internet acontece. Voltou? Voltei, voltei. Voltou? Muito bem, Mas tá voltou. certinho a apresentação, obrigado, viu? Tá certinho? Deu certo? Deu para escutar pelo menos. Deu, caiu, voltei, fiquei escutando, mas não tava querendo entrar. Maravilha. Então vamos lá. Eu vou começar a dar uma introdução sobre a medicina funcional integrativa, para Legal. contextualizar todo mundo que está aqui, para entender um pouquinho sobre a medicina, entender o porquê que o própolis também faz parte dessa medicina integrativa. Perfeito. Bom, falando sobre os pilares da medicina, eu elenquei aqui os 7 principais pilares da medicina integrativa. Primeiro, que ela é menos invasiva, então nós utilizamos de processos naturais, principalmente da alimentação, de fatores epigenéticos, para poder utilizar e ter um bom resultado. O Uhum. segundo pilar, que é muito importante, é a medicina baseada em evidências, ou seja, nós temos muitas evidências científicas, basta buscar, principalmente no PubMed, onde vocês sabem que é lá que a gente basicamente busca, estão os principais artigos. Então, tem diversos artigos, principalmente falando do nosso tema, que é o própolis. É importante, Eu quero comentar só essa pode questão falar, pode falar. do Vai, vamos elementos lá. invasivos. Essa fala é importante, né? Porque existe muita lenda também. E, assim, é claro que a nossa busca é usar o mínimo possível de remédio, né? Opa, tá me vendo? Tô Ah, sim, tá. perfeito. A nossa busca realmente é buscar o que tem de mais natural possível. Claro que não é em toda situação que a gente vai conseguir. E é por isso que a gente vai falar sempre da necessidade, vou pegar o gancho na sua fala, que não é para usar só próprios quando está com dor de garganta. A gente vai falar sempre em prevenção. E é por isso que é interessante fazer o uso contínuo da própolis. É muito mais seguro, é muito mais barato, é muito mais eficaz. Trabalhar com prevenção. Eu quero até fazer algum vídeo para o meu perfil para falar que existem dois perfis de pacientes. Existe o paciente que só marca consulta quando está passando mal, quando está com a dor. E existe paciente que marca, não tenho nada, mas eu quero prevenir. Minha família inteira, por exemplo, tem câncer, o que eu posso fazer? Né? Então, esse é o paciente que a gente realmente. é, A minha meta realmente é atender mais essas pessoas. Né? Por mais que hoje 90% do meu consultório são pessoas que chegam, olha, deu ruim, não estou bem, mas o ideal é trabalhar com prevenção. Isso é o ideal, essa é a nossa proposta, com certeza. É verdade, exatamente. E seguindo, o terceiro pilar é a combinação que você falou, do tradicional com o complementar.
buscando sempre ser mais preventivo, ou seja, buscando a utilização de formas naturais para que a gente não adoeça e tenha uma longevidade maior, que é o que eu Perfeito. trabalho também. Eu trabalho com longevidade. Então, Uhum. exatamente como o senhor, a gente busca gerar mais saúde para os nossos pacientes para que não venham com as doenças, né? E Uhum. quando vier, é o quarto item, que é investigar a causa do problema, não somente o sintoma, É. e sim Sim, buscar perfeito. dar a origem do sintoma para que a gente possa realmente ser efetivo, não ficar remediando todo esse problema. O Muito quinto bom. item, que é aqui, é considerar os fatores de bem-estar. Então, atividade física, a alimentação, toda a parte epigenética, que é extremamente importante. Uhum. Análises laboratoriais detalhadas, né, para a gente poder prever o que pode acontecer, né? Não que a gente vai conseguir ver o futuro, mas nos laboratórios, nos exames laboratoriais, quando você analisa ele detalhadamente, a gente consegue ver, principalmente se esse paciente já faz um acompanhamento com a gente, de saber que já está dando alguma alteração e a gente poder atuar de uma forma preventiva para conseguir evitar que dê ruim no futuro, não é Esse é verdade? um ponto crucial, esse tema avaliação laboratorial. E assim, já tá, é um tema que já está no inconsciente ou no consciente, né, de muitas pessoas e buscam profissionais que saibam avaliar. Mas aí o que eu vejo acontecer muito? Então, tem médicos que acham que é chique pedir exame laboratorial e pedem uma batelada, mas não sabem interpretar. Então, assim, é importante solicitar, mas é mais importante ainda saber a informação que o profissional vai receber, né? Porque só olhar normal, dentro da referência e fora da referência, essa avaliação leiga, infelizmente, é o que a maioria dos profissionais ainda fazem hoje, né? E pelo segundo tópico que você comentou, né, medicina baseada em evidência. A gente tem muita evidência científica para nos ensinar, né, como interpretar exames laboratoriais. E claro que pela experiência clínica a gente vai refinando e vai ficando com radares muito mais sensíveis, né? Mas isso é fundamental. Sem exame laboratorial, sinceramente, eu acredito que é muito difícil ajudar hoje, sem exame laboratorial. É É verdade, é impossível, verdade. sinceramente. E essa conexão que você falou em explicar para o paciente é extremamente importante. Não dá para a gente ter uma consulta em 15 minutos, na verdade. Não dá para ter esse rapport com o paciente em 15 minutos. A gente precisa entender o que acontece na vida do paciente para que a gente possa ser mais assertivo e aí sim fazer uma análise laboratorial bem detalhada, solicitando exatamente o que seja necessário para que a gente consiga buscar. Uhum. Mas essa pequena introdução que nós falamos sobre a medicina funcional integrativa é para a gente ter um gancho no própolis, que é o nosso tema, que é a sua especialidade. Mas para começar essa conversa, qual é a diferença entre o mel, o própolis e a geleia real? Porque muitas pessoas elas têm essa dificuldade para entender, mas espera aí, o própolis, como que é o mel? É. Vamos ajudar as Vamos pessoas a lá. entenderem um pouquinho mais sobre a diferença desses três produtos que são produzidos, né, pela própria abelha. Tá, vamos lá. Então, vamos começar na sua ordem, própolis. Própolis, na verdade, é um rejunte que a abelha utiliza para isolar a colmeia, e a própolis é como se fosse um antibiótico ambiental da abelha. Ela utiliza a própolis no ambiente interno também para manter uma microbiota saudável à existência das abelhas. Então, essas são as principais funções. Do grego, pró, em favor, polis, comunidade. Então, é algo em favor da comunidade. Então, por exemplo, entrou um rato dentro da colmeia. As abelhas vão matar esse rato, seja abelha com ferrão ou abelha sem ferrão. E após matar, provavelmente elas não vão ter força para tracionar esse rato para fora da colmeia. O que elas vão fazer? Elas vão mumificar esse rato com própolis. E aí a gente vai lá para a história do Antigo Egito. Um dos elementos utilizados na mumificação era a própolis.
né? Então a própolis tem essa função conservante também. Muito interessante, né? Então, Muito. essa é a própolis. E aí e assim, só para fechar, a própolis vai variar de acordo com a espécie de abelha e de acordo com a origem botânica de onde a abelha coletou a resina, basicamente. Mel, mel é o alimento das abelhas. Mel é uma fonte de carboidrato, né, que as abelhas utilizam para ter energia. Assim como a própolis varia de acordo com a espécie de abelha e a espécie botânica, o mel também vai variar. E existem basicamente, eu gosto de chamar de 3 tipos de méis, ou meles. O mel floral, que é o mais comum, mel silvestre, mel da lavanda, mel do cipó-uva, né, mel da laranjeira, são os melos que as pessoas mais consomem. Mas temos o segundo mel, que é o mel de melato, que é um mel que não é de flor. Por exemplo, o mel da bracatinga. É um mel escuro, né, quase preto, com notas de madeira, bem viscoso, no qual a abelha coleta secreções de um inseto, né, chamado colchonilha, que vai sugar a seiva lá da bracatinga. Esse é um segundo tipo de mel. E um terceiro tipo de mel, esse é um mel, eu chamo de mel urbano. Isso não está nem na literatura, mas eu chamo desse, eu gosto de falar desse mel para falar em qualidade. Então, por exemplo, a abelha não vai encontrar flor, não vai encontrar exudato de pulgões, de colchonilhas, e ela está próxima a um centro urbano que lá tem Coca-Cola, Guaraná, suco, tangue. Ela vai coletar tudo isso e fazer mel. É mel também, tá? Só que é um mel de péssima qualidade. Por isso que a gente vai falar que o local onde a colmeia está localizado vai impactar na qualidade do produto. E para fechar, E, vamos e lá. a raça, por exemplo, da abelha, ela também influencia na produção do mel? Total, total. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um story, me perguntaram sobre o mel da abelha borá. Anota aí para você provar esse mel. Ele é um mel, Fernando, que ele tem, não sei se você gosta de queijo. Ele é um mel que tem sabor de queijo. Sabor de queijo. É assim, você vai amar ou odiar. Ame ou odeie. É muito exótico. Ou então a Cris comentando que o mel da Jataí. Um mel fluido, um mel normalmente mais delicado, mas também depende onde ela está. E Jataí é uma abelha nativa que a gente encontra no Brasil todo. É a mais comum, é a abelha mais comum no Brasil. E para E fechar, eu. Isso, gelé real. geleia real. Gelé real agora a gente vai entrar numa exclusividade do mundo das abelhas Apis mellifera. A gelé real ela é uma secreção, então é um produto 100% animal, diferente da própolis, diferente do mel, que são alimentos de sua maior parte vegetais. Gelé real é 100% animal. É uma secreção feita por um sistema glandular cefálico de abelhas jovens, a qual é utilizada para alimentar a abelha rainha em sua totalidade, em sua vida toda, e o zangão e a abelha operária no início da sua vida larval. Tá? Então, assim, realmente é um superalimento. Se a gente, por exemplo, você comentou sobre a epigenética, existem autores que falam que a epigenética deveria ser iniciado o estudo com as abelhas. Por quê? Porque a genética, o ovo da abelha operária é o mesmo ovo da abelha rainha. A diferença qual que é? Uma Caramba, das, concordo. uma das grandes diferenças, não é só essa, né? Então, é a alimentação. A abelha rainha só come gelé real, e a abelha operária come mel e pólen, e gelé real só no período larval. Claro que a abelha rainha teve o voo nupcial, né? Eu falo que ela é bem promíscua, né? Porque ela voa ali com 16, ela casala com cerca de 16 angões, 10 a 20, na verdade. E ela tem aquela vida caseira, bota ovo o dia inteiro, bota mais de 1.000 ovos. Você imaginou 1.000 ovos por dia? E interessante que o peso dos ovos que ela botou ao longo do dia somam mais do que o próprio peso dela. Olha que absurdo. Que absurdo, não? Como é a Absurdo. natureza, né? É, essa Muito gelé é legal. real. Superalimento. Perfeito. E entrando no mundo do própolis,
também existem alguns tipos, né? O própolis verde, o vermelho e o marrom. E Uhum. qual é a diferença deles para a nossa vida, para a gente poder utilizar? Qual seria o melhor deles ou não tem muita diferença nos fatores que ajudam na nossa saúde? Eu não gosto de falar de melhor. Todos são ótimos, tá? A diferença, então vamos começar a falar aí de diferenças. A primeira diferença é que a verde, ela é muito estudada, tá? Então por isso que a gente vai dar mais atenção a ela, a gente vai ter mais informação. Então, como o segundo pilar que você citou, a gente trabalha com a medicina baseada em evidência. A gente busca evidência científica e por trabalharmos com evidências científicas, trabalhamos muito com temas concretos, nós buscamos a própria verde. Ponto. Só por causa disso, ela não é melhor. Ela tem mais informação. Então, essas três própolis são própolis escolhidas pelas abelhas Apis mellifera, que são as abelhas com ferrão, e a variação delas, então, é a origem botânica, né, de onde elas Uhum. coletaram resinas. A própolis verde, ela é feita aqui no sudeste brasileiro, se bem que no sul parece que tem regiões com um pouquinho, né, do alecrim do campo, ou Bactris dracunculifolia, que é de onde as abelhas campeiras, né, elas coletam brotinhos do alecrim, levam para comer nas suas corbículas e fazem a própolis verde. Na vermelha é feita em manguezal. A gente está falando agora do Nordeste brasileiro, Alagoas, Bahia. Então existe uma planta lá chamada Dalbergia castófilo. Ela libera uma resina, parece sangue, parece que ela está sangrando. Então a abelha pega essa resina, leva para a colmeia e faz própolis vermelha. Depois a gente responde essa pergunta aqui Isso, é. da. Pessoal, Tá? vou só falar, por favor, coloquem as perguntas nessa caixinha com interrogação, que Isso, depois nós vamos ler todas elas com mais facilidade para a gente poder já ir colocando, tá bom? Senão a gente vai beleza. perdendo no meio da conversa aqui, tá Obrigado pela bom? pergunta. A gente vai falar. Isso. Vamos E conversar direitinho. já marrom, Fernando, ela varia, né? Então a marrom não tem uma espécie única de planta da qual a abelha coleta. São várias espécies que ela pode coletar resinas e fazer a marrom. Então não tem padronização nenhuma, Entendi. tá? E assim, agora o que eu reflito muito, os japoneses na década de 80, 90, vieram para o Brasil e estudaram vários tipos de própolis. E viram na verde algo que elas realmente não veem nenhuma, né? Por exemplo, o artepelin-C, uma super substância. E levam quase que toda a própolis verde tipo A vai para o Japão, vermelha também. Então, assim, de novo, não pode falar qual que é melhor, mas que ela é muito especial, ela é muito especial. Sim. E tem uma outra forma também, né? Os tipos de pode ser alcoólica ou aquosa. Isso influencia em alguma coisa? Influencia bastante. Existem hoje estudos, alguns estudos. Então, assim, para a gente poder comparar, o ideal é que existam estudos que façam a comparação dos produtos, né? Então, a maioria diz que a extração alcoólica ela extrai mais substâncias de interesse para a saúde humana. Já a aquosa, ela normalmente é um produto mais instável. E, além de tudo, a aquosa ela é mais instável. Então, a chance dela fungar, dela dar problema é grande. Qual que é a nossa Hum, preocupação com a própolis aquosa? Não existe obrigatoriedade por conta das empresas de colocar no rótulo que ela vai colocar ali algum conservante. Então, muitas vezes você está consumindo uma própolis aquosa, mas que tem um conservante ali no meio que é cancerígeno, por exemplo. entendi. Um conservante parabeno, nipagin, nipazol. E aí? Você toma algo para ser saudável, mas tem algo ali que é totalmente deletério para a saúde humana. E aí a Né? Então, alcoólica, também por ela é isso, mais a a alcoólica, ela se alcoólica torna ela é mais estável ter pelo mais álcool longeva. e ela é estável também por puxar, por extrair mais substâncias da própolis. Perfeito. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas só para poder já elencar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Bom dia. Tem estudos da eficácia do própolis verde na osteoporose? E qual seria a dosagem
dosagem? Se você sabe. Existem menções, sim. Existem menções estudos pequenos, né? Mas menções falando de osteoporose, sim. Provavelmente pelo efeito antioxidante da própolis. E veja bem, falar em dosagem com própolis é um tema super complexo. Eu estive até em São Paulo recentemente, na Biofar, na Naturaltech. Sim, É uma palestra que eu verdade. Eu fiz. vi você lá. Você estava lá? Eu tava lá sim, tava lá, eu até te marquei, eu tirei uma foto sua e marquei você Ah, legal. no Instagram, mas eu tava lá sim. Legal, legal. Você deu uma Então, palestra lá, sobre própolis lá, né? sobre própolis verde. Isso. E lá eu falei para nutricionistas, né, sobre dosagem. Então, você viu que não é um tema tão simples, né? Sim. Eu mostrei como é que a gente pode fazer um cálculo para isso. E o que eu mostrei também é a dose letal. Eu comecei pela dose letal porque, assim, conseguir tomar algo que seja uma dose letal com própolis é quase impossível. Eu calculei para um vidrinho desse aqui, que tem uma concentração de 28% de extrato seco, e dariam 11 vidros. Acho que não vai tomar 11 11 vidrinhos. litros, não, ninguém vai tomar de uma vez. Eu tomo É, sem economia, um vidrinho desse para mim durou um mês. então. E eu, falando sobre isso que esse daí é manipulado, né? Eu Esse é tenho um produto desse pronto. daqui também. Esse aqui E é aí, pronto. isso vou ter esse daqui é um própolis Apiário. que eu tenho aqui. Qual apiário? Agora, Quê? oi? É apiário rupestre. Ah, não conheço. Legal. Rupestre. Bonito, caixinha. É. Bonito. E, na verdade, é uma das perguntas que eu tinha exatamente a forma de manipulação. Se a gente consegue manipular, se dá para a gente aumentar a porcentagem, porque a gente sabe que tem essas porcentagens, né? Por exemplo, esse daqui é extrato seco mínimo de 11%, mas eu sei que tem mais, esse que você comentou, e tem 28. 28%, É, né? Então é algo que é um pouco mais forte. Essa é uma das perguntas que eu queria fazer sobre claro. se é melhor manipular, se não se existe nas indústrias uma melhor. Eu vi que você lá falando da feira, você estava lá com a sua esposa, que foi uma das minhas professoras do curso de Medicina Funcional Integrativa, né? E, enfim, vocês estavam no stand da NN. Você é uma Desculpa. boa... Não, imagina. Eles têm algum produto do própolis que seja mais forte ou você indica a manipulação? Como que é isso daí? Botei própolis demais. Deu aquela pegada. Sem economia. Economia. Vamos lá. Manipular sempre vai ser produto pronto. A própolis sempre vai ser um produto pronto. Certo. O importante é o profissional ele saber escolher, saber sobre qualidade, né? Então, eu dou aula, igual você citou, eu dou aula na pós de fito da USP, já dei na da Unicamp, na PUC eu vou dar esse ano, ou ano que vem. E assim, a minha meta é mostrar para os profissionais como entender, como julgar um produto, sendo bom ou ruim. E o profissional que sabe escolher, ele vai chegar num momento que ele vai falar, bom, esse aqui eu não sei. Com a maioria dos produtos, ele vai chegar num momento e falar, não sei, porque não tem informação. E assim, o que ocorre com muita frequência é isso que você falou. O profissional, ele quer o mais concentrado possível. E esse já é um meio erro, é um primeiro meio erro. Meio erro por quê? Porque não é só isso, né? Então, por exemplo, você falou que a sua daí é 11%, a minha aqui é 28%. Só isso não fala que o meu é melhor, tá? Por quê? Porque imagina, eu tenho aqui própolis A, B, C, D, E. A própolis A, ela é fresca, ela é rica em artepelin C, e já essa outra ela é velha, ela é raspada, ela é misturada com um pouco de marrom, e ela é pobre em artepelin C, já está bem oxidada. Imagina que da A eu vou fazer um extrato a 11%. Da E eu vou fazer um extrato a 30%.
Você pode ter certeza que a 30% vai vender mais, mas a de 11% é muito melhor. Entendi. Tá? Então, assim, falar de qualidade com relação a própolis é um tema muito complexo. Não é só falar em concentração. E outro detalhe, para muitas pessoas, para muitos profissionais, para muitas pequenas empresas, né, muitos apicultores, meliponicultores que trabalham com produtos artesanais, que isso é muito legal, mas acham que esse extrato seco, ele é medido é, através da proporção na qual é feita a maceração. O que é isso? Então eles acham que se eles colocarem 30% de própolis, o restante de álcool ele vai ter um extrato a 30%. Enganado, ele está enganado. Não é assim que calcula. Para calcular o extrato seco, ele vai pegar o extrato que já está pronto, vai secar em laboratório e o que sobrar de extrato seco, aí sim ele vai ter a porcentagem. Tá? Mas então, Perfeito. assim, quantidade não é sinônimo de qualidade. Isso tem que ficar muito claro para os profissionais de saúde, para não cair em furada. Não caiu Tá? Então, furado, é exatamente. pouco concentrado esse que você tem aí? É pouco concentrado, 11%. Mas a gente não sabe ainda se é um bom produto ou não. Né? Uhum. Para falar de qualidade, a gente vai ter que avaliar onde está essa colmeia, a gente vai ter que avaliar, tem análises. Quanto mais análise, melhor. Claro que num produto artesanal a gente vai ter menos análise. É ruim? Não, não necessariamente. Né? Mas quanto mais informação, com certeza melhor. Então, por exemplo, tem avaliação de coliformes fecais, tem avaliação de contaminantes, metais pesados, agrotóxicos, tem avaliação, no caso da verde, de artepelin C, de compostos fenólicos. Né? Então, a gente vai entendendo cada vez mais do produto. É a mesma coisa quando, por exemplo, quando eu conheci a rainha. Eu fui lá, quis conhecer a sogrona, futura sogrona, quis conhecer o futuro sogrão, né? Quanto mais informação eu tive, adorei todo mundo, beleza, vamos lá, vamos partir para a próxima etapa, né? É verdade, mas tem que ser assim mesmo, né? Né? Para a gente não comprar gato por lebre. Para não comprar gato por lebre. Eu já comprei gato por lebre, né? Me dei mal, mas enfim, a gente aprende Claro, na vida, né? A gente erra às vezes para depois com acertar. certeza. Com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu já tinha visto que tem uma outra pergunta falando exatamente a mesma coisa. Essa daqui, ó, do Fabrício Garcia. Qual a melhor concentração, né? Ele falou, com álcool ou sem, e se crianças pode, mas a minha pergunta, você já respondeu sobre concentração, o álcool você já falou, mas em relação às crianças, como que é isso daí? Porque a gente sabe, por exemplo, que até 2 anos o mel não é indicado, né, para criança. É, E o própolis, como é que é isso daí? Tem alguma diferença? Explica para a gente claro. essa relação, por favor. É, como a gente falou no início, né? São coisas totalmente diferentes, mel e própolis. O mel não é indicado para crianças menores de 2 anos, por mais que tenham estudos falando 1 ano, sinceramente eu prefiro trabalhar com total segurança. Eu até falei lá em São Paulo que o meu propósito de vida, além de ajudar o ser humano de forma natural, mais fisiológica possível, é trabalhar com muita segurança. Então, 2 anos é muito mais seguro. No mel, a gente tem o risco, se for manipulado com pouca higiene, dele estar contaminado com esporos, que são formas de resistência do Clostridium botulino, tá? A bactéria que causa o botulismo. Uma criança acima de 2 anos, ela tem microbiota, ela tem bactérias, tem micro-organismos que vão proteger o organismo dela desse esporo. Uma criança menor de 2, menor de 1 ano, com certeza não. Então eu falo que assim, é um esporte radical, dar mel para uma criança. Por mais que conheça a procedência, eu conheço apicultores, meliponicultores, que eles sabem da procedência e dão para suas crianças. Sinceramente, não tem necessidade. Então, assim, esse é um tema. Agora, o tema própolis não tem esse risco, tá? Não vai ter esporo de Clostridium botulino dentro da própolis. Porém, a própolis, você toma própolis verde, né?
Você vê que tem um sabor, tem adulto que quase não suporta, é um sabor Muitos muito pacientes marcante, muito meus que eu picante, não é? indico, própolis é muito ruim. Muito Você não é uma ruim. criança mimada, né, meu querido? Vamos É, lá, isso, não isso. é? Se a sua papila é mimada, tudo bem, tem a cápsula, mas assim, é uma questão de prioridade, Sim. né? Mas enfim, esse é um outro tema que a gente, pelo que eu vi, você já tem experiência com isso, né? É, então, por conta do paladar, eu prefiro também indicar própolis para crianças acima de 2 anos. Eu acredito que seja muito agressivo, né? Oferecer uma própolis verde, por exemplo, para uma criancinha. Aí, nesse caso, eu prefiro a vermelha, tá? A vermelha, Entendi. ela é uma própolis. Já provou própolis vermelha? Não, 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 A só verde. própolis vermelha, Fernando, ela é adocicada. Ela, então, assim, o que tem de picante na verde, a vermelha tem de adocicado. Então, assim, para essa idade, a gente vai pensar na vermelha. Claro que a gente vai buscar um produto de boa qualidade, tá? Então, só por conta do paladar. Só por conta Beleza. disso. Maravilha. E gestante? Olha, tem vários posts meus falando sobre isso, né? A Anvisa, ela não contraindica própolis para gestante, mas ela não indica por falta de evidência científica. A minha conduta é, eu não indico, Não né? Por indico. mais que eu tenha Eu vi muitos você falando relatos, sobre isso viu, daí, né? Vi. Mas eu Eu tenho precisava muitos, colocar aqui para as claro, pessoas que não estavam claro, lá isso é saber, importante. claro. É importante divulgar, porque assim, a partir do momento que eu indico, eu estou falando, isso é seguro. No caso da grávida, eu acredito que possa ser seguro, mas eu não tenho segurança científica para poder passar essa informação. Por isso que eu me ausento. Eu não vou botar a mão no fogo por conta, deu errado, é própolis, né? Claro. Então, eu não indico. Só por conta Beleza. disso. Perfeito. Vamos ver aqui mais algumas perguntinhas, que tem várias aqui. Aqui, eu posso deixar a tampa do vidro do própolis aberto para o álcool evaporar? Para quem acha ruim? Olha só, vamos lá. Foi do Criança, Vladimir. até para voltar àquela pergunta anterior, né? Criança e própolis alcoólica. Criança pequena usa homeopatia? Usa Usa. homeopatia. Minha Claro filha que a usa. homeopatia às vezes usa glóbulozinho, mas na maior parte Sim, são tinturas não, são os homeopáticozinhos, né, em sim. gotinha com álcool. Gotinha. Por que pode homeopatia e não pode o própolis alcoólico? Eu não entendo, né? Então, assim, é o mesmo veículo, mas um pode, outro não pode. Gente, é só pensar. Se Os pode próprios homeopatia, florais, pode quem própolis. utiliza floral também Floral, tem, né? pode floral Floral também e não tem. pode própolis? Vamos, Exato. Né? vamos pensar só um pouquinho, né, gente? Tá, Claro, não tem problema tá nenhum. certo. Mas Exatamente. então, assim, essa ideia de deixar o vidro, assim, se quiser, eu fiz estágio com um pediatra, um dos estágios que eu mais gostei na Alemanha, lá na Fielder Clinic. Eu estudei medicina antroposófica lá também. Sim. E eu achei interessante. Uma das diferenças dos pais lá na Alemanha para os aqui do Brasil, a maioria, claro que tem exceção para todo lado, era o nível de consciência. Então, por exemplo, na época que eu estava fazendo estágio lá, eu estava bem forte com o trabalho de palhaço de hospital. E eu lembro que eu levei meus apetrechos de palhaço de hospital para o hospital da Alemanha. E numa primeira consulta, eu levei um brinquedinho que tinha um barulhozinho eletrônico, o pai já não gostou, e era de plástico, o pai odiou, né? Enfim, um pouco exagerado, mas faz sentido, né? É, Mas o pediatra indicou, ele fala que se você pingar no copo e esperar cerca de 15 minutos, ele falava uma porcentagem, se eu não me engano, era 70% do álcool ele vai evaporar. Então a dica é, para quem quer diminuir a ingestão de álcool, pinga no copo sem água, sem líquido nenhum, espera 15 minutos, depois coloca o líquido ali em cima. Essa é uma Sim. estratégia que E ele aí, ensina. estratégia também que diminui. Aqui tem mais uma perguntinha do Bruno. Acho que é Bruno. Não sei. Meu filho tem 7 anos e dou 5 gotas de própolis. A partir de que idade posso aumentar para 10 a 15 gotas? E ele fala também, uma outra pergunta, se pode tomar própolis todos os dias. Tá? Aqui está a pergunta. E se pode tomar própolis todos os dias, ou se deve parar, interromper por algum tempo.
essa pergunta, ela sempre volta por conta de uma... Então, assim, a nossa cultura é muito rica, né? E a gente tem que agradecer a esse fato porque ela ajuda muitas pessoas. Mas tem que tomar cuidado com algumas falas da nossa cultura. Uma delas é essa: própolis é um antibiótico natural. Todo mundo já ouviu falar isso. E é por conta dessa fala, que é um antibiótico natural, que está correta, as pessoas têm medo de tomar própolis continuamente. Então, por que que existe o medo? Porque elas comparam o antibiótico da farmácia com o antibiótico própolis. São diametralmente opostos. O antibiótico da farmácia você vai utilizar de maneira pontual e se usar por um espaço de tempo muito grande, se usar com muita frequência, o que que vai acontecer? Todo mundo sabe, resistência bacteriana. Mas vamos lá. O que que tem no antibiótico da farmácia? Tem uma ou duas substâncias. Na própolis, que também é um antibiótico, só que é natural, a gente encontra mais de 300 substâncias com capacidade antimicrobiana. A gente encontra, por exemplo, vários compostos bioativos com essa capacidade. Então, imagina, quando uma bactéria X ela vai desenvolver uma resistência bacteriana a uma substância, tem mais 299, coitada, ela nunca vai conseguir. Ela Verdade. nunca vai conseguir. Então, por conta disso, a gente está 100% autorizado a fazer uso contínuo da própolis. E é o que a gente conversou. Quem pensa em prevenção, quem pensa em cuidar da saúde, vai tomar atitudes para evitar doenças, para propiciar, né, a saúde. A gente está falando então de salutogênese. É algo totalmente diferente da patologia, né, da patogênese, né, que só fica, ou então da medicina baseada ali no sintoma. A gente Sim, quer sim. pensar em longevidade, né, próprios todo dia Claro, faz parte, exercício físico, todos os dias. né, Verdade, sem exatamente. economia. E falando aí dessa parte de proteção, eu li num artigo que eu até anotei aqui que a vitamina C, né, ela é um antioxidante Uhum. e mas ela junto com o própolis, ela potencializa a vitamina C. Isso daí faz sentido e também estava escrito que ele pode também ajudar na síntese de colágeno, ajudando até como uma forma de vasoproteção. O que você poderia falar sobre vasoproteção, sobre o próprio colágeno, sobre potencializar uma forma antioxidante que a vitamina C tem no nosso organismo? O que o própolis age dessa fórmula aí, dessa forma? A, quase a maioria das atividades biológicas da própolis, elas, elas ocorrem secundariamente a uma atuação antioxidante, né? Então, por conta disso que você trouxe essa fala. Eu não conheço esse dedo, Desculpa, mas, então, por exemplo, deu uma travada. Desculpa, deu uma travada, eu não escutei. não, voltando então, a atividade da própolis primária é ser um excelente antioxidante. As atividades biológicas dela, né, são secundárias a uma atividade antioxidante. Então, por isso que tem essa possível sinergia da vitamina C, que é um antioxidante, com a própolis. Entendi. Né? Daí a gente vai falar, então, de melhora do sono, melhora de osteoporose, melhora de função renal, benefício para o diabético, né? Isso é incrível na prática, nos Era estudos. isso era uma outra pergunta que eu ia fazer. Se o própolis, né? O própolis, na sua composição, eu até estava lendo um artigo aqui que fala sobre a composição, né? Que é de 50% de resina, 30% de cera, tem óleos essenciais, etc. Diferente do mel, que tem 82% de carboidratos, né? Então ele pode ser utilizado para diabéticos, o própolis, tranquilamente. O mel também. O mel também, mesmo tendo carboidrato, né? É uma coisa que Olha, eu não sabia, mas é incrível. 82% de carbo, 38,5% de frutose, 31% de glicose e 12% de outros açúcares, e ainda por cima pode ser utilizado para diabético. Né? Ninguém imagina isso daí. eu concordo.
eu acredito, eu gosto muito da conduta low carb, cetogênica para diabéticos, né? Talvez você também. É um pouco, é estranho, né, falar que o diabético se beneficiaria com mel. Sim, A proporção de glicose, frutose e outros açúcares, ela não é estanque, assim, ela vai variar muito dependendo da origem botânica e da espécie de abelha que fez esse mel. Porém, existe uma unanimidade entre os estudos que avaliam diabetes e vários tipos de mel, de abelhas com ferrão, sem ferrão, Apis dorsata, que é a abelha gigante lá da Índia, enfim. Todos eles falam do benefício. É claro que um diabético, Fernando, a gente não vai oferecer uma quantidade grande, vai ser uma mínima dose. E por claro. quê? Por que um produto açucarado, vamos falar assim, mel, por Sim, que um produto lotado de açúcar vai fazer bem para o diabético? Porque na teoria não faz sentido, né? sim. O que a gente tem que saber é o seguinte: mel não é só água e açúcar. O que tem que entrar na cabeça das pessoas é mel não é só água e açúcar. Mel é muito mais do que água e açúcar. E esse muito mais do que água e açúcar é o que traz benefício. Então, por exemplo, no mel a gente encontra enzimas digestivas. Enzimas digestivas que vão beneficiar o diabético. No mel encontramos compostos bioativos, né? Então, por exemplo, a gente tem a piginina, que vai trazer benefício antioxidante para o diabético. Teve um estudo que eu achei super interessante, ele queria falar bem do mel para diabéticos, eu até fiz um resumo e fiz um post há um tempo atrás. Só que ele fala que aumenta a hemoglobina glicada. Eu falei, bom, vamos ler o artigo. A quantidade de mel, acho que era 300 gramas que dava de mel para a galera. Assim, ele Putz, fala bem, fala que melhora o metabolismo de açúcar, os níveis de insulina melhoram, mas aumenta a hemoglobina glicada. Mas tá, 300 gramas de mel, sacanagem, né? Então, assim, aí tem que calcular, tem que ter um Nutri para ajudar, né? Eu sim. falo que esse mel e diabetes, o Nutri vai calcular, ó, talvez no intra-treino ou pós-treino, uma colherzinha de café, pouquinho, mas vai trazer É, benefício, redução de carboidrato total, vai ser é, é, incrível. é extremamente isso que você falou do Nutri, é extremamente importante, né? As pessoas elas ligam o nutricionista a uma pessoa que é para o emagrecimento, né? Elas Uhum. esquecem, né, que a nutrição ele é muito mais do que isso, principalmente a nutrição funcional, né? A nutrição Perfeito. funcional para mim é o X da questão. Eu quando estudei nutrição funcional, eu percebi o quanto a nutrição faz diferença, né? No, Total, no, no total. acompanhamento do médico. O médico tem que estar ligado ao nutricionista para ter uma Tem que estar evolução. Principal, casado. exatamente, principalmente quando tem uma visão diferenciada, que é a nossa de funcional integrativa, né? Se você quer ser um profissional Perfeito. funcional integrativo, você tem que integrar profissionais, o médico integrativo, o nutricionista integrativo ou qualquer outro profissional que seja dessa linha, né? É muito importante isso É daí. Isso básico. é básico, exatamente. E você falou sobre a parte de melhorar a digestibilidade. É bom para gastrite, por exemplo? Quem tem gastrite, o mel pode ajudar nisso daí? E depois eu vou pegar umas Tão bom. perguntinhas aqui. Então, assim, olha só, a gente vai chegar ao nível de refinamento com todas essas questões. Olha, para gastrite, o melhor mel é o mel da Apis mellifera coletada da Aroeira, lá do norte de Minas. Vai chegar, tem estudo mostrando, tá? Da doutora Esther Bastos. Ela mostra que o mel de aroeira, mel de melato de aroeira, ele é uma boa opção para eliminar o H. pylori e tratar pacientes com gastrite. A gente não tem tanta informação ainda assim, né? Então, comparando 100 tipos de mel diferentes para gastrite, 100 tipos de mel para diabetes, a gente não tem. A gente tem estudos pontuais, né? Mas com relação a gastrite, mel de melato de aroeira, norte de Minas, sul Bahia, a gente encontra esse mel, que é delicioso. É um mel de melato, escuro, amarronzado, que com coco, fica a dica aí, hein? Pedacinho de coco fresco, põe um fiozinho de mel de melato de aroeira, meu Deus, fantástico. Eu vi um post seu falando sobre um coquetel. Eu falei, eu vou fazer esse Olha, coquetel que eu quero ver. Quem não sabe, o vai lá. coque. Não vamos falar como que é esse coquetel. Vai lá no Instagram do Dr. Mikael e olha esse daí para você poder fazer no final de semana. Mas também pode usar com espinheira santa, né?
E aí pode Perfeito. potencializar, né? E pode também ter um nutri para ajudar. Pode também ter um Pronto, médico para né? avaliar se tem hormônios Também, faltando e alguma interferência é verdade. nutricional também, enfim. O tratamento ele tem que ser multiprofissional e também um terapeuta da mente. Né? Será que existe alguma Sim, estratégia mental? A pessoa entra em estado de pânico quando vai comer, enfim, tem que ser avaliado. Todo tratamento adequado tem que ser multiprofissional. Né? Então, por exemplo, eu reflito muito sobre isso. Imagina lá no Antigo Egito, o sacerdote, né? Ele fazia tudo. Ele era astrônomo, ele era sacerdote, ele era médico, ele era matemático, ele era tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe o médico, existe o é. nutricionista, existe o educador físico. Vai malhar sem o educador físico. Você vê a merda que você vai fazer. Né? Vai pegar a sua dieta só de post de Instagram. Não dá certo. Não vai, Né? é Vai tratar verdade. sua mente só com videozinho de autoajuda. Vai ajudar muito, mas vai chegar num ponto que você precisa de um profissional para olhar para você. Não, você não evolui, você não Não consegue evolui. chegar no que você quer, exatamente. E aí Sim, esse é o grande erro das pessoas, que elas acham que não, que elas precisam seguir da forma que elas vão vendo na internet, com um post ou com um influencer, mas na verdade não, na verdade você precisa de um profissional habilitado para poder você ir para a página 2, se você quiser ter perfeito. resultado, né? Perfeito, é isso. É Vamos isso. ver aqui uma perguntinha. Vamos ver aqui, peraí. Tem algumas aqui. Ah, essa daqui é boa. O própolis pode ser interessante para doenças autoimunes? Você perguntou da própolis? É, própolis. Tá aqui Tá. que apareceu. A própolis na autoimune. Duas palavras. Sem economia. Sem economia. Boa. Perfeito. Respondeu Sem economia. simples e Respondeu. basicamente. Sem economia. Muito bem. Agora, vamos mudar um pouquinho, que a gente está falando de ingestão, que daqui a pouco o nosso tempo já vai acabando. Mas tem a forma tópica também, que eu li falando sobre pés diabéticos, sobre furúnculo. Como que é essa utilização da parte tópica? A parte tópica, ela normalmente é interessante fazer o uso da própolis com algum veículo. Né? Então, existem pomadas no mercado. Assim, Uhum. para mim, eu pego minha própolis, que é de excelente qualidade, né, e pingo direto na ferida. Não, eu não indico para os meus pacientes, mas é assim que eu faço. Né? Então, por exemplo, até hoje em dia tem sido raro, mas antigamente eu tinha muita frieira entre os pés, entre os dedos, desculpa. Aquela Uhum. frieira, aquele funguinho que dá ali. Lasco o própolis em cima, dou um grito junto, né? É o efeito colateral Legal. que dói. É, mas é interessante, por exemplo, diluir em algum veículo algum óleo vegetal. Então, por exemplo, quer economizar? Não economiza na própolis, por favor. Compra a própolis de excelente qualidade e coloca um óleo de girassol de boa qualidade. Mas pode colocar um veículo, um óleo vegetal de semente de abacate, de semente de uva, semente de De uva. maracujá, um óleo de Isso. amêndoas, né? Então, um óleo de copaíba. Você faz uma misturinha na hora ali e aplica no local. Esse E é o de uva ideal. é extremamente hidratante também. Então, isso Extremamente daí hidratante, mais fluido. é só buscar um profissional que saiba prescrever e aí você Sim, pode seguir tranquilamente. Muito bom. Depois, sim. no final, se você puder, dar alguma dica, né, sobre qual própolis você indicaria, se você puder, para poder Uhum. ajudar as pessoas, que eu estou vendo aqui, as pessoas ainda estão perguntando sobre o que a gente já falou, se é com álcool, se é sem álcool. Um própolis que você saiba que é de uma marca boa, que é uma marca que você confia, pode ser aí de Minas ou de qualquer outro lugar que você conheça, mas que você possa falar para o pessoal que queira. Uhum. Agora, Uhum. quem não precisar, também pode passar uma consulta com o Dr. Micael, e aí ele vai poder também ajudar mais de uma forma mais profissional, né, do que Uhum. somente uma indicação assim de Uma dica, né? internet. Uma pergunta que fizeram também eu tirei a vesícula, posso tomar própolis? Por que não poderia, né? Claro que pode. Pode. Deve.
Com certeza, com Muito bem. Essa certeza. daí foi, ela mandou na minha caixinha que eu abri, chama a Leila, não sei nem se ela está aqui, Ah, legal. mas eu coloquei aqui para poder colocar, chama Leila Consultoria. Com Ela fez certeza. E uma nesse pergunta caso, vai ser sobre, interessante usar espero enzima que ela digestiva esteja aqui também. para poder ver. Maravilha. Vamos ver aqui se eu tenho mais. O Alexander acabou de colocar essa mesma coisa. Consegue indicar algumas marcas de mel e própolis? Depois a gente vai falar, Ale. Bom, Muito bem. Pode tomar todos os dias. A Marisa Santana, já respondemos que já sim. falando. Sim. Podemos, pode sim. Deixa eu ver aqui qual é a diferença entre mel. Aqui tem uma pergunta um pouco mais elaborada. Vamos lá. Qual a diferença entre o própolis da Apis e da Madassaia? Eu estou sem óculos porque tá reflete aqui, eu não consigo ler direito. Porque se eu colocar, vai aparecer o ring light na minha lente. Tudo Existem bem. estudos sobre o ANSF? É uma pessoa que já com algum conhecimento, deve ser um Exato, meliponicultor. Meliponicultor é o criador de abelhas sem ferrão. sim. Existem pequenos estudos mostrando os benefícios dos méis das abelhas sem ferrão para o ser humano. Eu sou fã de todos eles. Eu até tenho um enxame de mandaçaia. É uma das abelhas sem ferrão que eu mais sou apaixonado, pelo fato dela ser grande, dela ser linda, ela ser muito trabalhadora, ela acorda muito cedo. O mel dela, gente, vocês têm que provar. Fernando, mais um para você botar na sua listinha, hein? Mel de mandaçaia, é um mel claro. Mandaçaia. Estou anotando tudo aqui, ó. Legal. É um mel, ele é muito saboroso. Dependendo da região, ele adquire notas de frutas muito suaves. E a pergunta foi qual mesmo? Eu falei do Ah, Amandaçaí. ele colocou aqui, espera aí que eu vou buscar aqui. Se existem estudos sobre a Ah, é. NSF. Existem muitos estudos, muitos estudos. Se você entrar no meu perfil, você vai ver que eu tenho tem muito post falando de mel próprio de abelha nativa sem ferrão. A NSF é a abelha nativa sem ferrão. Entendi. Muito bem. Aqui, ó, da Rita, tem uma perguntinha também, ó. Tomei cápsula de própolis em pó, me fez mal, dores terríveis no estômago. E aí? E a gente falou Então, que é bom para gastrite, como que a gente poderia a gente falou entrar do mel nessa para discussão? gastrite. A gente falou do mel para gastrite, mas a própolis pode ser interessante também. Primeiro, qual própolis é essa? Tá? Então, é de boa qualidade, não é de boa qualidade? Primeira dúvida que a gente tem. Segunda questão, com relação à própolis verde, algumas pessoas, sim, têm sensibilidade gástrica à própolis verde. Então, é necessário ou interessante fazer um aumento gradativo. Existem várias situações em que é interessante o uso de altas doses de própolis. Tá? Eu aplico, tenho hoje vários pacientes fazendo uso de altas doses com muito sucesso terapêutico, mas tem que saber manejar esse paciente, tem que saber indicar, tem que saber produto, igual você perguntou sobre manipulação lá no início. Sempre vai ser produto pronto, mas você tem que saber avaliar que qualidade tem esse produto, né? Porque se for um produto de má qualidade, se tem conservante, né? Se não sabe se tem coliformes fecais, por exemplo, que é uma avaliação interessante, você pode atrapalhar. Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Eu tenho para finalizar e fazer uma pivotada novamente aí, nós falamos sobre tópico, né? Vamos falar sobre os efeitos anticâncer, né? Você faz parte até de um curso que fala sobre essa parte. Aí eu fui buscar alguns artigos e eu percebi que tem os artigos que falam sobre câncer de mama, colo Sim, retal, fígado, né? Então, o que seria interessante aí para esse público aí que você poderia falar, ou para prevenção, ou também para a parte um tratamento integrativo, né? de um Então tratamento, vou exatamente. deixar a dica, tem um capítulo meu aqui, ó, nesse livro da VP, Ah, é da Nutrição VP, né? Funcional. Boa. Tem um capítulo meu aqui que eu falo bastante de própolis para câncer. Então,
Resposta está aqui dentro. Ó. Tratado de nutrição oncológica. Funcional em oncologia, né? É isso aí. Já dei um print aqui na tela. Deu um print aí. Tem um capítulozão com muita informação sobre esse tema. Ficou bem legal. Mas, resumindo, para que as pessoas tenham, o própolis também ajuda, né, nessa parte de prevenção, tanto de colo, de coloretal, fígado, mama e etc. Bastante. Aí a gente vai falar em qualidade e assim, eu sempre penso na própolis verde para esses pacientes, com algumas exceções. Então, por exemplo, tem um estudo da USP in vitro, veja que a limitação é grande, mas existe um estudo in vitro que compara própolis verde e vermelha e a inibição de células de câncer de próstata. A vermelha inibe mais. Então, no caso do paciente com câncer de próstata, eu vou indicar sempre indico própolis verde, mas eu vou indicar uma dose de própolis vermelha bem elevada também. Beleza, maravilha. Bom, já que você indicou aí um livro, esse daí provavelmente é para as pessoas que sejam os profissionais. Mas, quem quiser ler alguma coisa, eu achei esse artigo muito interessante aqui, ó. Pode dar um print aí na tela. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. 3, 2, 1, dá um print na tela e vocês podem ler esse artigo e ele fala sobre exatamente o mel, própolis e geleia real, uma revisão abrangente sobre as ações biológicas e benefícios à saúde. Eu até imprimi no hospital isso daqui, esse artigo, porque ele tem muita coisa falando sobre os três, sobre saúde cardiometabólica, sobre a onco, sobre coloretal. Vale a pena para quem não quer comprar o livro, né? Quem não é profissional. Bacana. Quem for profissional, compra o livro que vai ter muito mais E aqui explicação. no meu perfil tem muito post falando sobre tudo isso, né? Então, gratuito, é só entrar aqui e olhar e ler o conteúdo. Exatamente. Bom, doutor, já estamos aí com 1 hora de live. Eu queria agradecer muito. Obrigado, foi ótimo. Muito mesmo a sua presença. Foi muito esclarecedora, tirou muitas dúvidas minhas e com certeza das outras pessoas, tá bom? Obrigado. Quem quiser pode seguir lá o Dr. Michael Marques, tá bom? Dr. Michael Marques no Instagram, ou clicar aqui em cima aí onde está para poder seguir ele. Lá ele faz diversas postagens sobre o trabalho dele, sobre o própolis, sobre toda essa visão integrativa que ele tem. Quem quiser me seguir também é fer.nando.tg. Eu trabalho de forma integrativa também. Tá? Não sou médico, eu sou fisioterapeuta, na verdade, mas não trabalho com fisioterapia clássica dessa forma, somente nos hospitais. Mas eu sou formado em medicina funcional integrativa, nutrição funcional, bioquímica de nutrientes, então eu tenho diversas visões aí em relação à parte integrativa, tá bom? Parabéns, queria agradecer a todos vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.